Bem-vindo a mais um vídeo. Nós vamos começar o estudo das propriedades periódicas. E a primeira propriedade periódica é o raio atômico. Começaremos com o estudo do raio atômico porque servirá, de base para a compreensão de outras propriedades periódicas. O que seria o raio atômico? Ora, a ideia de raio atômico é justamente a ideia da distância, do núcleo até a última camada eletrônica ocupada. Então é uma ideia realmente de tamanho do átomo, tá certo? Então vamos aqui analisar um átomo, O átomo de sódio, ele tem 11 de número atômico, então ele vai ter 11 elétrons. Se nós distribuirmos esses 11 elétrons, a gente vai ver que ele vai ter 2 na camada K, 8 na camada L e 1 na camada M. Ele tem então 3 camadas, tá certo? Então o raio atômico seria a dimensão, aqui do núcleo até a última camada ocupada, Seria esse tamanho aqui, o tamanho do raio, tá bom? Então vamos analisar outro elemento aqui embaixo do sódio, Embaixo do sódio na mesma família, o potássio. Se nós analisarmos aqui o potássio, ele vai ter 19. Se a gente fizer então a distribuição eletrônica dele dos elétrons em camadas, ficaria assim, K2, L8, M8, N1. Então veja, eu coloquei aqui elementos da mesma família, para a gente ter uma ideia. E eu peguei aqui, se a gente lembrar daquela frase para decorarmos os elementos do grupo 1A, que é justamente o grupo dos metais alcalinos, a gente ia ter hoje Li, que aqui tem o lítio aqui em cima, Li na cama e Robson Crusoe em francês. Tá? Então a gente vê que o potássio ele está imediatamente abaixo do sódio, E ele então tem uma camada a mais, Então uma camada a mais. Na verdade, nas famílias a gente vê que à medida que eu vou descendo, eu vou mudando de período, eu vou aumentando uma camada. E aí é meio que intuitivo. É evidente que quanto maior for o número de camadas, maior vai ser o átomo, maior vai ser o raio atômico, tá certo? Então a gente vê que o raio atômico ele vai aumentar de cima para baixo nos grupos, tá? Por que o raio atômico vai aumentar de cima para baixo nas famílias ou grupos? Porque aumenta o número de camadas. Então, aumentando o número de camadas, evidentemente, aumenta o tamanho do átomo, aumenta o tamanho do raio atômico, tá certo? Bom, então aqui nas famílias, você vai ter o aumento de cima para baixo, tá bom? Em toda a tabela periódica, para uma mesma família, à medida que você baixa, você aumenta o tamanho do raio atômico, tá? E para os elementos de um mesmo período, que tem o mesmo número de camadas, como é que funciona? Então eu peguei aqui 2 elementos, Então peguei novamente o sódio tem 3 camadas, Ele tem 11 prótons. Você tem que entender assim, que os prótons e os elétrons, como eles têm cargas diferentes, então eles se atraem. O número de prótons vai interferir, vai influenciar no tamanho do raio, Porque os prótons são eles quem atraem as camadas eletrônicas, tá bom? São eles que puxam os elétrons. Enquanto mais os prótons puxarem os elétrons para perto do núcleo, menor fica o raio, tá certo? Muito bem, então aqui você tem 11 prótons puxando 3 camadas eletrônicas, ok? Então vamos pensar aqui no cloro, O que acontece com o cloro? Ele vai ser maior ou vai ser menor, Veja, como eu tenho 17 prótons puxando 3 camadas, quem vai puxar mais 3 camadas? Quem vai atrair para perto do núcleo com mais força as 3 camadas? Os 11 prótons do sódio ou os 17 prótons do cloro? Claro que os 17 prótons do cloro, Então, veja, eles estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Porém, o átomo que tiver mais prótons vai puxar mais.
E se ele vai puxar mais, o raio vai ficar o quê? Menor, tá? Então, o raio atômico para os elementos que estão no mesmo período vai aumentar no sentido contrário do número atômico, tá certo? Ou seja, o número atômico cresce para cá. Então, o raio atômico vai crescer para lá, tá certo? Então, à medida que eu vou para a esquerda, o raio atômico cresce para os elementos do mesmo período, tá bom? Maravilha? Então, aqui você vai ter, na tabela periódica, né, o elemento cujo raio atômico vai ser maior. Quem vai ser? O cara que vai estar aqui, ó. Quem vai estar nessa extremidade da tabela periódica vai estar com o maior raio. Ele é o frâncio, né? Ele é o frâncio aqui na família 1A, tá? Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Então o frâncio é o átomo com o maior raio atômico. E quem vai ter o menor? O menor raio. Aonde vai estar o átomo de menor raio? Ora, o raio aumenta para lá. Então ele é menor aqui, tá certo? Ele é menor aqui. O hélio vai ser o átomo de menor raio atômico. Se nós fôssemos unir essas duas, representar essas duas linhas por uma única linha, ela seria assim, né? Aumentando do hélio em direção ao frâncio. Então, quanto mais próximo do frâncio estiver, maior é o raio do átomo. Combinado? Maravilha? Então, à medida que eu me aproximo do frâncio, eu aumento o raio atômico. À medida que eu me aproximo do hélio, eu diminuo o raio atômico. Ok? Maravilha? Ok, então vamos seguir aqui para uma coisa interessante. Veja, o raio do cátion. Se nós compararmos o raio do cátion com o raio do átomo que deu origem àquele cátion, a gente vai ter, é uma coisa lógica, né? Que à medida que eu tiro elétrons, né, o cátion ele perde elétrons, né? À medida que eu tiro elétrons, o átomo vai ter que diminuir, não é verdade? Porque eu vou perdendo elétrons. Se eu perco elétrons, a minha eletrosfera diminui. E se a minha eletrosfera diminui, o raio vai ficar menor, tá bom? Então aqui, por exemplo, você tem o magnésio, né? Ele tem 2 elétrons na camada de valência, na última camada, né? Na verdade, o magnésio ele tem 12 elétrons no total, tá? Então ele tem 12, aí fica assim, K2L8M2. Então na última camada tem 2 elétrons. Veja que quando ele perde um, quando ele se transforma no cátion mais um, ele já vai ficar um pouco menor, né? Ele vai ficar um pouco menor. Então, à medida que ele vai perdendo elétrons, ele vai diminuindo. Agora, observe que quando ele perde o outro elétron, se transformando no cátion Mg mais 2, aí há uma contração muito rápida, uma contração muito maior. Ele diminui rapidamente, bastante. Por quê? Porque ele perde uma camada, né? Ele tinha 3 camadas. Quando ele perde um elétron, ele diminui um pouco, ele era desse tamanho, ficou um pouco menor, só que ele continua com 3 camadas, né? Ele perdeu apenas um elétron, mas ele continuou com 3 camadas. Só que quando ele perde esse outro elétron aqui, ele perde a camada, né? Ele perde a camada, ficou sem a terceira camada. E aí ele ficando só com 2 camadas, há uma contração muito maior. Mas o que me interessa saber aqui? Que o raio do cátion, né, é sempre menor do que o raio do átomo que lhe deu origem, tá bom? Então, à medida que ele perde elétrons, ele perde eletrosfera e vai ficando menor. Combinado? Maravilha, né? Então, e o raio do ânion? Ora, o raio do ânion também é fácil a gente entender, porque à medida que o cara vai ganhando elétrons, vai aumentando a sua eletrosfera. E se aumenta a eletrosfera, ele vai ficando maior, vai aumentando o tamanho do raio, tá certo? Então você tem aqui o nitrogênio, né? Ele tem 2 camadas, e aqui você tem o N3-. Ele ganhou 3 elétrons, né? Lembre-se que o elétron é negativo, quando o cara ganha o elétron, ele fica negativo. Então se ele tem 3-, significa que ele ganhou 3 elétrons. Então ele ganhando elétrons, ele vai aumentando a sua eletrosfera. E aumentando a sua eletrosfera,
ele aumenta o tamanho do raio. Então o raio do ânion será sempre maior do que o raio do átomo que lhe deu origem. Maravilha? Professor, como é que essas questões caem nos vestibulares? Caem assim. Então aqui vamos só dar uma geral, né? Veja, como eu disse, ó, o raio menor de todos, o hélio. O raio maior de todos, o frâncio. Tá certo? Veja um detalhe, estes átomos aqui, que são os lantanídeos e os actinídeos, que são aqui do grupo 3B, né? Eles são praticamente do mesmo tamanho, lembrando que eles são da mesma família, né? Esses caras aqui, os lantanídeos, além de serem da mesma família, eles são do mesmo período, tá certo? Então todos eles são do mesmo período e da mesma família, portanto, o raio atômico é muito próximo. O raio atômico é muito próximo, tá? Então eles realmente são bem parecidos, né? Então veja, à medida que eu me aproximo do frâncio eu aumento, à medida que eu me aproximo do hélio eu diminuo, tá bom? Bom, vamos ver como é que as questões aparecem aí. Essa é da Federal do Rio Grande do Sul. Ele quer que você assinale a alternativa que indica corretamente a ordem crescente dos raios atômicos, né? Puxa vida, difícil isso aí, né? Mas veja um detalhe. Aqui só tem elementos que nós conhecemos, porque nós precisamos decorar os elementos representativos. Nós precisamos decorar. Então, se você olhar aqui, olha, você tem o lítio, né? Você tem o sódio, você tem o potássio, o rubídio e o césio. Então, olha, Li, Na, Cama, Robson, Crusoe, faltou o frâncio, em francês. Ou seja, são elementos da família 1A, né? Da família dos metais alcalinos. Bom, então eu decorei os elementos da família 1A. E na família 1A eles são assim: Li, Na, Cama, Robson, Crusoe, faltou um aqui em francês, né? E eu sei que eles aumentam assim. Eles aumentam de cima para baixo. Eu acabei de ver que eles aumentam de cima para baixo. Então quem está aqui é menor, né? Então, olha, lítio menor que sódio, menor que potássio, menor que rubídio, menor que césio. Tá certo? Tá bom? Então, na verdade, quem é o menor? É o lítio. Quem é o maior? É o césio. Nessa ordem. Li, Na, Cama, Robson, Crusoe em francês. Veja que conhecer estes elementos vão facilitar muito a nossa vida. Se você não conhecer, não tem como resolver uma questão dessa, né? Se ele tiver te dado a tabela periódica, que normalmente eles dão, você vai ter que distribuir os elétrons. E aí vai te dar um trabalho danado para você distribuir os elétrons de todos eles. Mas se você tiver decorado isto que a gente pediu para você decorar, Li, Na, Cama, Robson, Crusoe em francês, você vai ver que a sequência é essa, né? Então, qual é a alternativa que traz esta ordem crescente de raio, né? Então, é a letra E, né? Então, o lítio é menor do que sódio, menor do que potássio, menor do que rubídio, menor do que césio, tá certo? Do que césio, tá certo? Então, maravilha. Então, essa daí é a questão que dá para resolver com o fato de você ter decorado os elementos, né? Vamos para esta outra questão aí, porque ela já envolve também os íons, né? Ela envolve também os íons. Então, vamos aqui a uma questão do ITA aqui de São Paulo, né? Então, ele quer dizer o seguinte, ó, em relação ao tamanho dos átomos e íons, são feitas as seguintes afirmações. Então, a gente vai analisar essas 4 afirmações para ver se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. O cloro é menor do que o átomo de cloro? Não, né? Porque esse cara aqui, o cloro menos, significa que ele ganhou um elétron. E quando ele ganha elétron, ele fica maior. Então, o cloro, ele é maior do que este cara e não menor. Então, essa afirmativa aqui não é verdadeira. Pronto, já tiramos uma. O sódio, Na+, é menor do que o sódio do átomo de sódio? Sim, porque o sódio, ele na verdade perdeu um elétron, né? Quando perde fica menor, então essa afirmativa é verdadeira, tá bom? Bom, o cálcio é maior do que o magnésio? Meu pai, quem é o cálcio, quem é o magnésio? Então a gente precisa lembrar do seguinte, esses caras também são conhecidos, né? Eles estão no grupo 2A, Bela, Magrela, casou com o senhor Barão Ratão, né?
Então, Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão, né? Então, olha só, aqui está o magnésio, né? E aqui está o cálcio. Então, o cálcio, a gente sabe que aumenta aqui, ó, aumenta para baixo, tá? Então, o cara que está embaixo é maior do que quem está em cima. Então, a pergunta é, o cálcio é maior do que o magnésio? Ah, professor, mas é o cálcio 2+. Então, ele perdeu 2, mas esse também perdeu 2, não é verdade? Então, na verdade, esse daqui realmente é maior do que esse, né? Tá bom? Bom, o cloro é maior do que o bromo? Puxa, mas eu não sei quem é o cloro e quem é o bromo. Opa, mais um que você tinha que decorar, que são os elementos da família 7A, né? A família dos halogênios, né? E aí ela começa assim, ó, Flamengo, clube brasileiro, empatou com o Atlético, né? Ou, tá certo? Então esta é uma das frases, né? Então você observa aqui que você tem quem? O cloro é menor do que o bromo, né? E aqui está dizendo que ele é maior, então não é verdade, tá bom? Porque aumenta sempre para baixo. Então é importante você decorar aquelas frases lá, né? Aquelas frases do vídeo anterior que nós colocamos aí, porque assim você identifica esses elementos e eles vão ajudar bastante a você. Então são verdadeiras as afirmativas 2 e 3, tá bom? Letra C. Maravilha, assim nós trabalhamos este assunto aí. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós trabalharemos outra propriedade periódica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, faça sua inscrição. Nós agradecemos. Até o próximo vídeo.